pensando em pós-modernidade, eu queria deixar para a mesa, talvez, essa primeira reflexão sobre as causas. O que trouxe esse movimento, que é a pós-modernidade? Como que deflagrou esse movimento? Qual foi a origem, o início, a razão por que vivemos, segundo alguns, nesse mundo pós-moderno? Eu creio que houve uma decepção do homem com a modernidade. Essa é pós-modernidade, depois da modernidade. Então é importante a gente entender primeiro o que significa a modernidade, para saber por que o homem falou assim, não, vamos abandonar isso e abraçar outra coisa. Então houve um tempo, né, o Tilano falou dos iluministas, né? Então houve um tempo ali, século XVII, se não me engano, que algumas pessoas se levantaram e falaram assim, não, o conhecimento, o método é que vai resolver os problemas, é que vai levar o homem ao progresso. Então houve uma investida muito grande na ciência, no método científico, na investigação, no pensamento filosófico, um resgate dos gregos lá de trás, em detrimento da fé, da igreja, que era ali representado pela Idade Média, né? E aí então, nesses 3 séculos que sucederam, o homem foi desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo. Só que essa tecnologia não trouxe as respostas. O progresso não trouxe uma vida melhor, porque ele não tinha em si a ética, por exemplo, que a fé cristã tem. Então o cara ele investigava, descobria, por exemplo, que era possível obter energia quebrando um átomo, mas ele podia usar isso tanto para iluminar a cidade, como para fazer uma bomba e matar uma cidade. Então o conhecimento em si não tem ética. E aí então houve um momento que houve a decepção do homem, em função dessa ciência não ter trazido a resposta. E aí então eles falaram assim, não, então a ciência não é a verdade absoluta. E aí surge esse movimento de contraposição, que é a pós-modernidade, onde ele vai falar assim, não, nós vamos construir as nossas próprias histórias. Cada um tem direito a construir a sua própria verdade. Aí surgiu o relativismo e tantas outras coisas que nós vamos conversar aqui. Aliás, até esse conceito aí, ele já vem lá de trás. A gente sabe que, aliás, tem uma coisa interessante a gente dizer, que alguém está pegando o assunto, pós-modernidade, modernidade, ele vai lá no século XVII, no iluminismo, que nós estamos nos referindo à Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Então, mas a gente pode vir um pouquinho para trás e entender esse quadro. Primeiro, né, nós tivemos lá atrás, inicialmente a pré-história, depois viemos com a Idade Antiga, e depois a gente vem com a Idade Média, e depois a gente vem com a Idade Moderna, e posteriormente a Contemporânea, que é a que nós vivemos hoje. Então a pós-moderna, ela está aí, logo após a moderna, mas na época contemporânea. E, na verdade, quando a gente olha e estuda sobre a pós-modernidade, a gente está estudando uma coisa de comportamento, e não propriamente uma coisa histórica, né? Senão nós teríamos que chamá-la de época contemporânea, e não só pós-moderna, né? Só a palavra pós-moderna, né? Então, nós chegamos agora, inclusive, na era que nós estamos vivendo, que é uma era digital, que sabe-se lá o que no futuro, se ainda existe terra no futuro, né? Jesus não voltar antes, né? Jesus voltar, o negócio muda todo, aí acabou todas essas eras aí. Bom, aí a gente não sabe como que vão chamar essa nossa era que nós estamos vivendo hoje. Mas essa era pós-moderna, ela vem logo após houve um período de trevas, que foi concluído em 1453, que é a idade que acaba a Idade Média, e entra, então, a Idade Moderna. Aí a gente vê toda essa ciência aumentando. Antes chamava de Idade das Trevas, e agora a gente chama de uma época de iluminismo, uma época que abre tudo, né? Eu acho que essas categorizações, elas são muito complicadas, são rótulos que as pessoas quem chamou de Idade das Trevas foi iluminista. Então. Costumam dar para os períodos da história que não necessariamente refletem esses períodos da história, os desenvolvimentos desses períodos. Mas ajuda a gente a compreender um pouco, porque, na verdade, tudo que acontece hoje é decorrendo do passado, mas não as histórias que vieram se acumulando. Mas talvez não necessariamente por causa dos rótulos, mas por causa dos fatos. Porque, geralmente, quem traz um rótulo para alguma coisa, em geral, para aquilo que é diferente, ele traz um rótulo negativo,
pejorativo. Então, essas pessoas que viveram, né, nesse período que estamos denominando Idade Moderna, olharam para trás e disseram, o que aconteceu lá atrás foram trevas, porque a luz está com a gente. Exatamente, porque então, veio a ciência, né? Foi aquilo que você falou. Então, olham de uma maneira muito pejorativa para esses períodos da história. E, curiosamente, parece que a história segue alguns movimentos pendulares. Então, eles saem de extremos. A Idade Média foi um período, assim, de fé, de Deus. É mais de misticismo, né? De busca de Deus. Misticismo também parece, muitas vezes, um termo pejorativo. Ele é de hoje, é um termo de hoje que a gente fala lá de trás. Mas era busca de Deus, não que as pessoas, assim, podem ser chamadas de místicas, mas não no sentido negativo. Elas achavam que estavam certas. Mas mística nessa busca de Deus, buscavam explicar o mundo a partir de um referencial que era Deus. Chega um René Descartes, que é chamado do pai da modernidade, aquela pessoa que deu início, um fato histórico do início da modernidade, René Descartes. E René Descartes, ele substituiu Deus pela razão. O referencial para pensar o mundo não é mais Deus como pensaram as pessoas no passado. Nós vamos colocar agora um outro referencial para o mundo. Esse referencial para o mundo é a razão humana. Eu penso, logo existo dele. E, curiosamente, ele usou esse argumento não para negar Deus, mas para justificar Deus em um diálogo com outros colegas do tempo dele. E ele chegou a essa máxima: eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar que você está aí? Posso duvidar que você está aí, porque pode ser uma miragem. Alguém lá no deserto pode ver coisas. A nossa visão pode nos enganar. Os nossos ouvidos podem nos enganar. O nosso tato, a nossa mão pode nos enganar. Alguma coisa a gente acha que está fria, mas tem outra coisa mais fria que aquela coisa que a gente achou que era fria. Eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar que eu estou duvidando. E se eu duvido que eu estou duvidando, então porque eu estou pensando. E se eu penso, eu estou existindo. Logo, a razão, ela deve ser a medida de todas as coisas, o referencial. E a fé, a fé deve ser questionada segundo René Descartes. Só que hoje, nós vivemos esse movimento de volta. Então, houve esse período que chamamos de Idade Média, em que Deus era o referencial. O pêndulo caminhou para o outro lado. As pessoas rejeitaram Deus, a fé, e o referencial se tornou o homem, ou a razão. Hoje, o homem ele critica o próprio uso da razão. Hoje, a razão já não é considerada como aquela que pode nos trazer o conhecimento de todas as coisas. E a pós-modernidade, ou a modernidade tardia, como alguns buscam denominar, é uma crítica a essa capacidade que a razão tem de ser o referencial de todas as coisas. Pois é, mas você sabe que muito do que se fez nesse tempo da era moderna, que precedeu a que nós estamos vivendo, a pós-modernidade, eles usaram o método socrático que os gregos inventaram, os gregos criaram, provavelmente Sócrates criou lá atrás, de fazer pergunta ao objeto. É uma filosofia. Então ele fala, será que a Bíblia é verdade? Será que esse copo realmente é de vidro? Será que realmente o sol está brilhando? Será que o sol é realmente as estrelas no céu é uma miragem? Ou será que ela é mesmo uma coisa? Ela está pintada ou ela existe realmente tão dura e sólida quanto a coisa que eu estou aqui? Então, na verdade, esse é um método de você conseguir resposta ou conseguir uma resposta daquilo para saber o que é através de perguntas. Então, isso é tudo. Mas você pode observar... Agora, a pós-modernidade é o contrário. Se a modernidade coloca os olhos naquilo que deve ser conhecido, a pós-modernidade coloca os olhos naquele que diz conhecer.